Olá, galerinha do sexto ano, bom dia, primeiramente, né? Vamos continuar nossos estudos. Sei que todo mundo aí tá com saudade das aulas presenciais, né? De estar perto um dos outros, daquela bagunça boa que vocês gostam de fazer, mas por enquanto é necessário que as aulas sejam assim. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a narrativa parábola, que a gente já começou a ver em sala de aula, já vimos alguns exemplos de textos, né? Já fizemos algumas atividades e vamos dar continuidade. Eu preparei esses slides aqui para vocês, para ficar melhor para vocês entenderem o assunto e para fazer a atividade que eu vou pedir para vocês, tá certo? Acompanhem aí comigo. Primeiro a gente vai começar com as características. Quais são as principais características de uma parábola? Primeiro que ela é uma narrativa, né? A gente já viu que existem os tipos textuais e existem os gêneros textuais. Então, a parábola é um gênero textual que pertence ao tipo textual narrativo. E o que é narrativo? São histórias contadas, né? E essa história, a parábola, ela é um gênero de narrativa curta, né? E o objetivo é transmitir um ensinamento moral. Então, a gente sempre vai aprender uma lição moral. E isso nos faz lembrar da fábula, que foi um gênero textual que nós estudamos antes da parábola, né? Mas existem semelhanças como essa do ensinamento moral, mas existem algumas diferenças, certo? Esse gênero parábola ele também é muito comum dentro da tradição bíblica. Já comentei com vocês, inclusive na aula passada, alguns de vocês mandaram para mim exemplos de textos bíblicos, né, de parábolas bíblicas, e tá ok, é isso mesmo. As parábolas são utilizadas para dar conta do conhecimento que se pretende transmitir aos homens. Presença de um mestre e de um aprendiz como personagens principais da parábola, também já vimos isso. Não é obrigatório que só tenham eles dois. Pode ter outros personagens, mas geralmente vai ter uma pessoa na função de mestre, aquela que passa o ensinamento, e vai ter um outro personagem, sendo um dos principais também, na condição de aprendiz, que vai aprender desse mestre alguma lição. Outra característica importante é que ela contém uma lição a ser aprendida por quem lê. Então, essa lição ela não é apenas para o aprendiz da história. Essa lição a ser aprendida é também da pessoa que está lendo. Então, nós, leitores, quando lemos uma parábola, é importante a gente pensar em que ela serviu para mim, qual lição eu posso tirar disso daqui, né? O que eu posso aprender, certo? Mas essa lição moral ela não é tão explícita como na fábula. Vocês lembram que na fábula, lá no finalzinho da fábula, no final do texto, tinha lição moral, 2 pontos, e tinha geralmente um provérbio, uma frase que resumia a lição daquela fábula. Na parábola isso não acontece. Na parábola ela aparece de forma implícita. Ela vai dentro do texto trazer essa lição e a gente, leitor, nós leitores, é que vamos entender e perceber qual é essa lição. Ela não vai estar assim tão clara, a gente é que tem que entender. E a parábola, ela também é construída por meio de uma comparação entre ações. Que ações são essas? A ação do mestre com a ação do aprendiz. Essas ações desses 2 personagens principais vão estar ali bem em evidência para que haja uma comparação e a gente possa entender o que é que eu posso aprender com o mestre e o que é que eu não posso aprender com o aprendiz, né? Trouxe aqui um exemplo para vocês de uma parábola, certo? Que tem como título julgamento apressado. E a gente vai ver nessa parábola essas características que a gente acabou de ver, que eu acabei de falar aqui para vocês. Ela tem como título julgamento apressado. Diz assim: uma garota segurava em suas mãos 2 maçãs. Sua mãe entrou e lhe pediu com uma voz doce e um belo sorriso: querida, você poderia dar uma de suas maçãs para a mamãe? A menina levanta os olhos para sua mãe durante alguns segundos e morde subitamente uma das maçãs e logo em seguida a outra. A mãe sente seu rosto se esfriar e perde o sorriso. Ela tenta não mostrar sua decepção quando sua filha lhe dá uma de suas maçãs mordidas. A pequena olha sua mãe com um sorriso de anjo e diz: a mais doce é essa. Pouco importa quem você é.
que você tenha experiência, seja competente ou sábio. Espere para fazer seu julgamento. Dê aos outros o privilégio de poder se explicar. Mesmo que a ação pareça errada, o motivo pode ser bom. Pense nisso. Então, aí a gente percebe que tem esses dois personagens principais, tem um na condição de mestre e um na condição de aprendiz. Interessante que no início a gente chega a pensar que o mestre, o personagem que está na condição de mestre vai ser a mãe. E o personagem que está na condição de aprendiz vai ser a filha. Mas no desenrolar da história, a gente percebe que não é bem assim. A filha, na verdade, é que está dando uma lição para a mãe aqui nessa parábola. Por quê? A mãe fez um julgamento apressado da filha, né? Ela pensou que a filha não queria dar, que estava sendo mesquinha, mas na verdade não. A filha estava experimentando para ver qual era a mais doce para dar a mais doce para a mãe, certo? Então a gente percebe que é uma narrativa curta, eu consegui colocar a história numa página só, num slide só, né? A gente consegue perceber a lição moral, a gente consegue perceber os dois personagens principais. Então esse é um exemplo de parábola, certo? E aí, vou colocar para vocês aqui no grupo do WhatsApp também a atividade que eu quero que vocês façam, tá? Que é uma atividade interpretativa do livro, certo? E vou estar a semana toda disponível, tá bom? Aí vocês podem me chamar, me procurar para tirar dúvidas. E lembrem, gente, lavem as mãos, quarentena não é férias, tá? Estudem, foco, acordem cedo. Tchauzinho, bons estudos.